todas as nossas escolas, elas são subsidiadas com uma infraestrutura tecnológica, tanto dos Chromebooks como o computador que é disponibilizado para os professores também. Então, foi pensando nessa rotina tecnológica que já existe em sala de aula, que nós pensamos em uma ferramenta personalizada para planejamento, elaboração de planos de aulas individualizados, para professores que dão aula no EJA, preparação de avaliações, de slides para aula e sequências didáticas. Então, é um material exclusivamente para quem está atuando em sala de aula. E aqui nós vamos abordando temáticas como quem é iniciante, quem não domina ainda a inteligência artificial. Nós fizemos uma pesquisa recentemente na rede, no qual nós ouvimos cerca de 5.000 professores, o que representa 18% do total de professores que nós temos atuando na educação pública. E 70% desses professores que responderam sinalizaram que utilizam a inteligência artificial em sala de aula, seja para elaborar avaliação, seja para sequências didáticas ou até mesmo para planos de aula. Por quê? O planejamento ele requer tempo, ele requer personalização, porque nós temos uma sala de aula que eu tenho uma sala de aula com 40 estudantes, eu tenho estudantes que aprendem das mais diversas maneiras, então para isso nós precisamos elaborar conteúdos, avaliações e sequências didáticas cada vez mais personalizados. Então é uma linguagem simples, harmônica, fluida. Todas as ilustrações aqui são de estudantes e de salas de aula dos nossos municípios aqui do estado. Então, ela foi pensada justamente para aquele profissional que já atua com tecnologia e para aqueles professores também que já estão ali quase na fase de se aposentar, os que já estão começando agora, para que eles possam entender de forma mais simples o que é esse boom que chegou agora junto com essa quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial. Então, nós vamos resumindo durante todo o guia os conceitos. Apesar de ser uma área da ciência da computação, a inteligência artificial ela tem permeados em todos os campos da indústria. E na educação ela não seria diferente, certo? E aqui eu trago algumas aplicações técnicas, principalmente para alguns professores que ainda não dominam a temática. Eu falo como que ela nos cerca, seja com os streams, seja com os aplicativos de entrega. E aí eu vou conceituando até o momento que eu dou aplicações dentro da sala de aula. Eu sei que vocês já ouviram isso aqui em todos os instantes que vocês passaram. A inteligência artificial ela não é nova, ela data de 1950, então ela sempre esteve entre nós, seja nos e-mails, seja nas transações bancárias, nos chatbots, que antes nós conhecíamos como URA, aquelas respostas de unidades automáticas, que era aqueles pré-atendimento de 0800. Então, quando nós encontramos num evento como esse, cercados de palcos, falando de inteligência artificial como algo novo, nós temos que ter em mente que ela está aí desde 1950, ok? E aí eu venho fazendo as abordagens, como ela já atua na segurança, na economia e na saúde, e na educação também ela não é diferente. Por que esse guia foi pensado? Hoje, cada vez mais os nossos estudantes da rede estadual, ou dos ensinos públicos em geral, eles têm escolhido carreiras muito diversas. Era um campo muito limitado. A maioria dos nossos estudantes, quando iam fazer a prova do Enem, nós aplicávamos testes de aptidões, eles sempre sinalizavam as mesmas carreiras. Ou era direito, ou era administração, os cursos de pedagogia, mas licenciatura era o que mais aparecia. Professor de português, professor de física, de química, e hoje nós percebemos que os nossos estudantes da rede, eles têm sinalizado cada vez mais atuação nas áreas de tecnologias. E isso é importante para que o professor tenha isso em mente, porque hoje as nossas meninas, elas representam num cenário após educação básica, que vão para a universidade, um cenário de apenas 3%. Nós só temos 3% de mulheres que atuam na tecnologia.
E o que faz elas se sentirem seguras para escolher essas profissões e atuarem é justamente a forma que elas se sentem seguras na educação básica. Então, sou uma estudante da primeira série do ensino médio, uma estudante da segunda série do ensino médio, da terceira série. Ele entende que a tecnologia já faz parte do cotidiano escolar dele. A chance dessa garota escolher profissões tecnológicas, elas são cada vez maiores, porque eles passam a sentir segurança em lidar com a tecnologia. E a economia global tem exigido cada vez mais que esses estudantes estejam preparados para essas carreiras tecnológicas. E aí nós vemos abordando os tipos, né, de inteligência artificial, a aplicação dela no cotidiano, com os assistentes virtuais como a Alexa, os aplicativos de compra, os streamings. E aí, no próximo capítulo, já os nossos estudantes da rede. Eu não sei se é de conhecimento de todos, temos algum professor da rede na plateia? Algum professor? A gente analisou um ali, muito bem. O professor, assim que ele toma posse no Estado, seja ele contrato temporário ou concurso, é interessante deixar essa informação aqui para até os que querem seguir a carreira, ele já recebe no ato da posse um computador. O estudante, quando ele matricula, ele já recebe um Chromebook também, faz parte do material escolar. Do jeito que eles recebem os livros didáticos, eles recebem a mochila, o caderno, a caneta e o Chromebook. E esse Chromebook já vem com um chip da internet. Então, se eu tenho um dispositivo que já está ali junto como um material digital, nós temos que ter ferramentas e sistemas que atendam isso também. E deixar o professor preparado, seja ele com guia impresso ou com uma plataforma na qual ele pode avançar, é um dos investimentos no qual a Secretaria de Educação tem se dedicado bastante. Então, aqui nós temos uma imagem dos nossos estudantes de uma escola de tempo parcial, no qual eles estão com kits de robótica, mas eles estão utilizando a inteligência artificial para programar, porque eles começam a ter contato com a linguagem de programação, com o pensamento computacional, logo nas primeiras séries do ensino fundamental 2, sexto, sétimo ano. Quando ele chega no nono ano para o ensino médio, ele já está dominando a linguagem da computação. Mas ela não é levada para a escola de forma desalinhada, ou seja, sem intencionalidade pedagógica. É importante guias como esse para que ele não fuja do propósito de conhecimento. O uso da inteligência artificial para o ensino das 4 operações. A programação para a aprendizagem dos gêneros textuais. Sempre que eu utilizo uma ferramenta ou um dispositivo, eu tenho que ter em mente que o conhecimento é o meio qual eu quero alcançar. Não existe, hoje vocês já sabem que não existem concursos públicos para professores de IA dentro da educação básica. Não existem concursos públicos para professor de robótica no Estado também. Então, são licenciaturas. Eu não tenho questões no Enem, no qual pergunta o que é robótica, o que é inteligência artificial. Por que eu estou tocando nesse assunto? Para deixar bem claro que são ferramentas e metodologias que vão dar suporte para que eu alcance uma outra habilidade ou um outro conhecimento. Quando eu falo da inteligência artificial no conceito de educação, isso tem que ficar muito claro. Não é só a IA pela IA dentro da escola, não é só a robótica pela robótica dentro da escola. Eu tenho que entender que a inteligência artificial ela tem que ser utilizada, assim como qualquer tecnologia, para que alcance um conhecimento dentro de história, de geografia, de língua portuguesa, porque são essas questões e essas proficiências que é cobrado, por exemplo, dos nossos estudantes numa avaliação externa, seja no SAEB ou seja no Enem. E os demais concursos também. Então, são ferramentas e são metodologias de aprendizagem, certo? Os próximos capítulos eu faço uma abordagem dos diferentes tipos de inteligência artificial, desde a generativa até as soluções mais inovadoras. Essa é a imagem de um outro estudante da rede, no qual nós trazemos um cenário no qual eles se tornam mais críticos e criativos quando trabalham com a tecnologia em sala de aula. Se o estudante recebe no ato da matrícula um Chromebook e o livro didático, nós temos que ter em mente também que o analógico está caminhando junto com a tecnologia. Um não substitui o outro.
Ainda é lei que as bibliotecas físicas se encontrem no espaço escolar. Ainda é lei que alguns exemplares, inclusive, têm que ser de autores regionais, autores locais. Isso é algo que não se muda. Nenhuma tecnologia vai tirar nenhum espaço. E eu costumo até brincar, gente, que a inteligência artificial não vai roubar o trabalho do professor. Porque se ela for mesmo inteligente, ela vai procurar uma outra coisa para fazer, não é isso? Então, aqui eu vou trazendo algumas metodologias também apoiadas no currículo e um exemplo do que eu disse. Quando eu quero trabalhar IA de forma transversal ou interdisciplinar, porque eu não posso chamar ela de disciplina ou de componente curricular, eu penso, por exemplo, a matemática e a ciência. Como que eu posso levar isso para dentro de uma sala de aula? Eu posso criar um modelo preditivo para estudar mudanças climáticas, ou seja, eu utilizo a inteligência artificial generativa para criar padrões de análises climáticas para abordar ali ou alcançar o meu currículo de geografia, história e de biologia. O quarto capítulo, nós vamos abordando a importância da formação dessas competências digitais para o mercado de trabalho e para a economia global. Algumas competências ligadas à BNCC, que é o nosso currículo, no qual norteia todo esse aprendizado dentro das nossas escolas. E agora nós vamos falar um pouquinho dessas ferramentas, certo? Qual é a outra maneira que a inteligência artificial tem permeado o chão da escola? Quando eu falo formação geral básica, é a quantidade de horas por semana e por ano que eu tenho que ter dedicado a disciplinas que vocês já conhecem. Português, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia. E eu tenho ainda mais 200 horas no qual eu posso destinar a projetos que nós chamamos de núcleo diversificado, ou fora da formação geral básica. Então, é onde eu consigo trabalhar a educação digital, projetos como eletivas e os próprios itinerários formativos de aprofundamento, ok? Nós vamos passar um pouco para frente, que eu acho que todos vocês aqui estão querendo entender um pouco como essas ferramentas podem auxiliar no dia a dia. Eu vou passar, então, a palavra para o meu colega. Nós vamos passar já para o próximo capítulo, no qual ele vai sugerir algumas ferramentas e eu vou fazendo algumas intervenções de como elas podem ser utilizadas tanto por professores quanto por estudantes. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Júlio, trabalho com a professora Lauriane. E é muito interessante, Lauriane, esse guia, porque ele é esse elo, como ela mesma falou, é esse elo entre o analógico e o digital. Então nós temos que atingir esses professores, temos que levar essa inovação para esses professores que não têm esse hábito de utilizar a IA. Estamos no evento de tecnologia, então é claro que todo mundo aqui conhece um pouco ou faz uso diário da inteligência artificial. Eu sei que tem um professor da rede aqui, mas quantos aqui são professores também? Quantos aqui? Bacana. E estudantes? Estudantes. Bacana, bacana. As ferramentas, elas são para os dois. Elas podem ser utilizadas para fazer essa interação. O professor ele perde muito tempo, Lauriane, elaborando uma aula. Então, a IA ela vem para otimizar esse tempo de preparo da aula e deixar um pouco mais de tempo para essa interação com o estudante, porque o lado humano ele é essencial. Nós otimizamos muito a parte burocrática, a parte de preparação das aulas, né? Eu sou professor de história, eu tenho uma paixão pelo passado e o meu hobby é tecnologia. Hoje eu já não sei qual que é a ordem das coisas mais, porque a gente vai percebendo que como o mundo está mudando, como as ferramentas que surgem estão auxiliando mesmo os professores, né? E é fantástico ver. A gente fez essa pesquisa, esse estudo com os professores da rede, que são os professores que nós temos acesso, né? Elencamos 7 ferramentas, né? A mais popular das ferramentas, aqui só é um preâmbulo mesmo, porque o professor gosta de sempre ter uma base sólida para poder trabalhar, né? Então, já passando por mão na massa mesmo, nós temos as ferramentas, deixa eu passar aqui, elencadas para o uso do professor. Eu acho que todo mundo conhece, professores já conhecem essa ferramenta, o Teach AI. Você sabia o que é uma ferramenta, uma plataforma de inteligência artificial para a educação nacional?
é feita no Brasil É por uma IA professores. brasileira, né? Nós Pode temos ligar. uma IA. Ligar. Nós temos uma IA brasileira, totalmente brasileira, tanto que o chatbot dela, ela se chama Maritalk, de Maritaca. E para mim, gente, eu sou suspeita a falar, mas ela tá ali pau a pau com o GPT. Ela tem um acesso muito bom de dados, ela é treinada muito rápido. A persona dela, ela começa a pensar como professor ou como estudante, ou como acadêmico também, quem estiver escrevendo algum artigo, ele busca todas essas referências de citações da BNT. Então, nós temos uma IA brasileira. E aí eu quero aproveitar, Júlia, antes de você dar continuidade, que aquele que tiver alguma pergunta, eu acho que nós trouxemos alguns de guias impressos. Temos. Eu gostaria de sortear alguns aqui também. Temos alguns guias impressos. Teachai é interessantíssimo. Quem já usou o Teachai aqui? Gente, vocês não usaram. Só uma vez. Pessoal, é uma ferramenta, ela é gratuita, tá? Tem uma versão gratuita dela. Te limita um pouco, como toda plataforma de inteligência artificial. A versão paga é bem melhor. Mas não é tão cara. R$ 29,90, eu acho que vale a pena. Olha o ganho que vocês vão ter, professores, né? Elabore uma aula, por exemplo, Laureano, me ajuda a dar um exemplo aí. Pense como um historiador especialista em Brasil Colônia e, com base nisso, elabore uma aula que tenha o tema inclusão. Elabore a aula, elabore a avaliação. Eu não preciso. Isso, eu não preciso nem ter muito domínio de planejamento ou nem de prompt. Existe um campo na ferramenta, se você passar ali para mim, essa aqui, ó, o QR Code já leva ela para a plataforma, certo? O autocadastro muito simples, basta eu digitar no campo, assim, eu vou pegar a aula de história, mas vou pegar outro exemplo de ciências também, minha área de atuação em biologia. Se eu pedir para elaborar um plano de aula de meio ambiente para o 7º ano, apenas isso. E aí ele pergunta assim, algo mais a acrescentar? Eu falei, gostaria de que acrescentasse tecnologias e fosse para os estudantes de altas habilidades, certo? Basta eu digitar isso. Ele já traz toda uma sequência didática. O que é uma sequência didática? Ele já traz o planejamento, com toda uma gestão de tempo, ou seja, quanto tempo eu preciso para conseguir ensinar tudo aquilo para o 7º ano em uma aula. Se uma aula tem 50 minutos, 10 minutos de introdução, o que estaria na introdução, o que poderia ser abarcado a mais. O plano de aula é uma sequência, aí ele traz um mapa mental, todo ilustrado, todo coloridinho sobre o meio ambiente. E aí ela traz também slides da aula e todos os slides são gerados por IA e as imagens são geradas por IA. Então não tem aquela preocupação de estar citando a fonte, porque a própria IA gerou aquela imagem para essa aula. Ele traz na sequência palavras cruzadas, simulados, avaliações, e eu consigo pegar tudo isso e jogar dentro de uma pasta virtual, como o Classroom, por exemplo. O estudante, pelo Chromebook dele, ele consegue acessar essa aula que você está projetando lá, responder essas questões, responder esse simulado. A própria IA faz a correção desse simulado e já libera a nota do estudante por sala e por ranking, inclusive mostrando para você um mapa de calor e um diagnóstico onde os estudantes erraram quais questões. Isso foi um desempenho individual do estudante ou a sala inteira teve dificuldade? Então, é mais um exemplo da inteligência artificial numa força-tarefa ali junto com o professor, otimizando. Porque aí o professor consegue identificar de forma mais rápida e analítica aquele estudante que precisa ou não de mais atenção. Nós avaliamos que essa ferramenta ela é ideal para professores que não dominam tanto a engenharia de prompts, né? Então, fica a dica aí, pessoal. Conheçam. Magic School, ela surgiu antes do Teachai, né? É semelhante, só que ela não é brasileira, mas não é semelhante. Não é. Ela é semelhante. Ela tem uma facilidade, um ponto interessante, é que ela auxilia quem não conhece também os prompts, porque ela já vai te dando uma sugestão de aula. Então, você abre lá um guia, uma série de opções, você pode seguir um fluxo que ela mesmo sugere, tá? A verdade é que esse guia ele foi elaborado entre o final do ano passado e o início desse ano, e a gente sabe que as ferramentas elas mudam a todo momento.
Hoje o Magic School, ele continua sendo uma opção interessante. Não avaliamos ela mais interessante do que as opções anteriores, eu acho que nós vamos apresentar aqui na sequência, mas ela é mais uma opção, porque a interface pode ser amigável para um tipo de professor ou para outro. Então, o importante é ter opções, tá? Vou correr um pouco com o tempo, o pessoal está avisando Júlia, ali. ela não é só para professor, é para acadêmicos também. Ela elabora planos para a universidade e ela elabora também sequências didáticas para os mais diferentes cursos também. Passando para os próximos aqui, Canva. Acho que o Canva todo mundo já conhece, né? Todo mundo já faz o uso. É interessante para o quê? Para dar o suporte ao professor visual. Uma aula só no quadro ou só expositiva, ela fica desinteressante e ela não atinge aquele estudante que precisa de um estímulo visual. Então, Canva não é só aquela questão de você desenvolver uma imagem, fazer uma colagem aqui, puxar uma outra imagem, mudar a cor. O Canva AI, você já consegue gerar uma imagem através de um prompt. Você pode até jogar o mesmo PDF também, de algum material pronto, ele já vai pensar um formato de imagem interessante. Não só apresentações, também sites, tá? Sites para avaliação também. A ferramenta é fantástica, até editor de vídeo o Canva trabalha agora, então é fantástico. Lembrando que se você for professor ou da rede privada ou do Estado, ao fazer o cadastro do Canva IA, existe um campo no qual você faz um upload do contra-check e aí você tem gratuito a versão Pro. Vamos caminhando aqui. Gemini. O Gemini essa semana surpreendeu a todos, né? Vocês viram a notícia? Essa semana não, ontem, né? Ontem, essa semana, terça-feira. Vocês viram que lançaram o Gemini 3.0, né? A gente até antecipou isso numa outra apresentação ali. Gente, ainda é novo, estamos testando ainda, mas pode ser que ela venha para suprir a necessidade do professor em toda a sua totalidade, tá? Para vocês terem uma ideia, agora ela é multimodal. O que significa isso? Você pode anexar no prompt lá um vídeo, pode anexar um texto, um áudio, uma foto. Ela vai, claro, um prompt, né, um mínimo de informação, e ela vai não só vai entender, como ela vai sugerir formas de melhorar essa sua demanda, seja para a criação de uma aula, seja para a criação de um aplicativo, seja para criar o conteúdo que você quiser. E agora também a Google, né, quem está por trás do Gemini, ela está trazendo essa tecnologia como um agente pessoal. Tá? Esse agente pessoal que vai organizar toda a sua agenda, inclusive as aulas, né? Ela já vai saber, não, tal dia você não pode, ou até mesmo distribuir as aulas geradas automaticamente. Então, assim, vamos... O conteúdo ainda não foi abordado ainda. A própria IA consegue criar essa agenda de conteúdos. Olha, você ministrou meio ambiente, mas faltou ainda falar de sustentabilidade ou saneamento. Ela já faz todo esse mapeamento. São 7, nós elencamos as principais. A gente poderia deixar esse tempo para perguntas, né? A gente pode abrir. O guia, eu tenho algumas cópias aqui, podemos disponibilizar, mas só procurar a gente depois da palestra aqui. Já vou... Tem alguma pergunta? Eu gostaria de ouvir um pouquinho do comentário de vocês dois em relação a como é que o professor pode lidar com os alunos no caso de eles passarem atividades que eles vão fazer em casa ou não vão ter ali um acompanhamento do professor no momento em que ele passa e o aluno ele usa a inteligência artificial para responder essas perguntas, essas atividades. Bom, eu costumo sempre dar o exemplo de, antes de professor, eu costumo dar o exemplo de mãe. Inclusive, a minha Valentina até ali, eu sempre uso a historinha dela, que para mim é um ícone. Valentina tem 11 anos, faz a 7ª série. E aí ela pediu, eu olhando depois no meu navegador, do GPT, e vi que ela usou o meu computador, e ela pediu para resuma o livro Natal de Margarite. Foi nesse momento que eu percebi que ela não tinha feito a tarefa de casa. Resumo o livro Natal de Margarite. Só dela ter procurado de forma sozinha a plataforma que eu nunca ensinei ela a usar e ela digitou, porque já sabe que aquela ferramenta era algo vantajoso, não ilegal e não imoral e não antiético. Era algo vantajoso para que resumisse o livro. Isso não exime a responsabilidade da leitora. E aí ela veio numa sequência onde ela me surpreendeu, 11 anos.
Depois que ela pediu para ele resumir o livro no Natal de Margarite, ela veio com um segundo prompt. Agora reescreva na linguagem de uma criança de 11 anos. Ou seja, é natural, é nato que essas crianças, esses adolescentes, esses estudantes já façam isso. Eu falo que o fator limitante, ele já existe antes mesmo da IA, que é o fator ético e moral. Nós já fazíamos isso. Antes da IA, quando começaram os primeiros computadores, quem aqui nunca entregou uma versão de trabalho que estava escrito assim, clique aqui para abrir figura? Quem nunca, né? Todo mundo já passou por isso. E tem aquele treinamento que nós chamamos de educação midiática. Do mesmo jeito que plágio existe, do mesmo jeito que a falta de citação numa obra ela é ilegal, do mesmo jeito se dá a questão da atribuição da tarefa. No momento que o professor entende que a educação digital faz parte do pensamento crítico e social, ele pode controlar os sites no qual ela faz busca. Tudo depende da intencionalidade. No caso, se o professor quer uma atividade sobre a COP30, ele vai sugerir sites e ele vai sugerir ferramentas de IA na qual essa criança ou esse estudante possa fazer acesso. Então, quando nós falamos do uso da inteligência artificial dentro da educação, ela não exime o contexto principal, que é de educar mediaticamente. Porque no momento que eu incentivo, eu já estou inclusive incentivando crianças como a Valentina que façam um bom uso da ferramenta, não um mau uso. É isso. Certinho? Mais alguém? Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando de um gancho, na pergunta do senhor à frente, é que, como a palestra sobre o uso pedagógico da inteligência artificial, e foi citado sobre a crianças usarem os aplicativos, né? É mais uma pergunta semi-retórica, né? Que é, por exemplo, se não é hipotético, que como a educação agora vai ser bastante dependente da inteligência artificial, né? Que é uma tecnologia, que nem, como a senhora falou, os computadores, celulares, a tecnologia em geral. Qual que é a perspectiva para a educação em geral, né? Pois tem muita preocupação e já está, de certa forma, demonstrando que as crianças estão perdendo habilidades, né? Tanto que os emojis estão fazendo as crianças pararem de escrever, né? Vai em vários níveis. No caso, mais especificamente, como que será no futuro a relação com a IA da educação? Já que, por exemplo, tem o Perplexity, né? Que o aluno joga o texto e a própria inteligência artificial resume com links, sites, fontes, mas não necessariamente mostra o conteúdo, né? O que é problemático no mundo acadêmico. É uma crítica que o professor escuta muito. Eu vou resumir o que ele disse, que a IA está emburrecendo os estudantes. Seria isso, popularmente falando. E aí eu falo para você o seguinte, essa geração, querendo nós ou não, aquele que ainda temos o pé no analógico, nós temos que ter em mente, eu vou contar uma história bem rápida aqui, que eu tenho que finalizou. O dente ciso, levanta a mão aqui, quem tem dente ciso? Já tirou, certo? E se eu perguntar quem é de 91 para cá, não tem dente ciso. Por quê? Porque, de acordo com a evolução, e Darwin explica isso muito bem, é algo que eu não preciso mais humanamente. Porque eu tenho marcada completa, os alimentos são mais moles, então eu consigo mastigar melhor. Então é algo que meu corpo entendeu que eu não preciso mais. Isso é chamado de evolução. E com as características digitais é a mesma coisa. Se eu estou perdendo certas habilidades, você concorda comigo que eu estou ganhando outras habilidades que é necessário para esse mundo atual? Ou seja, é um processo ainda evolutivo. Eu não vou perder a capacidade de escrita, porque a alfabetização ela é manual. Eu não vou perder a capacidade de leitura, porque é algo inerente do ser humano para entender o mundo. Então, quando eu penso que eu estou tendo outras habilidades, se eu estou utilizando uma ferramenta que pode sintetizar uma obra para mim, eu posso ter mais tempo e mais qualidade lendo aquele resumo que aquela obra fez. Então, vamos ter em mente que, para que outras habilidades surjam, algumas precisam deixar de existir. Certo? Tá bom? Eu gostaria de entregar, então, um guia impresso para os dois que fez a pergunta. Tudo bem? Gente, muito obrigada. É um prazer. Em nome do governo de Goiás, eu agradeço esse momento e nos colocamos à disposição para outros questionamentos. Obrigada e bom evento a todos.